São muitas horas da noite, são horas do Bacurau. Respeita o homem Sérgio Ricardo, grande compositor. Já era um grande compositor desde a época dos filmes do Glauber Rocha, que ele compôs músicas seminais e fez um grande trabalho aqui no Bacurau também. Mas, gente, queria falar um pouquinho então sobre o Bacurau. Esses dias eu tava revendo esse filme, né? E aí me veio assim algumas questões, algumas reflexões. E tem um tema que eu quero falar com vocês, que é a questão da construção do olhar sobre o outro, a relação de alteridade sobre o outro, ou então de desprezo, né? A alteridade entendida aqui como é, a aceitação das características do outro enquanto indivíduo. Então é tu olhar o outro nas suas diferenças para mim e entender que ele é um indivíduo diferente do desprezo de olhar esse outro, reconhecer suas diferenças e o desprezá-lo. Então essas categorias elas estão presentes nesse filme e eu diria que isso é uma constante na obra do Kleber Mendonça Filho. Os filmes dele têm a característica de a construção de um olhar sobre o outro. Agora mesmo no Agente Secreto isso é muito presente. Mas no Bacurau isso é mais forte, é mais evidente. Dá para dizer que isso está no centro do centro fílmico, no centro do enredo fílmico do Bacurau, nesse caso. Então, assim, gente, convenhamos, né? O Bacurau é um filme que se constrói a partir dessa visão do externo e do interno. Eu lembro que quando o Bacurau foi lançado, houve um grande frenesi, um grande frisson em torno desse filme, e muito em função realmente de estarmos vivendo naquele período um momento, claro, da ascensão da extrema-direita e que fez com que o tema do nacionalismo até um pouco ressurgisse no campo da esquerda. Eu acho que isso foi um dos elementos centrais da cultura em torno do filme. E eu até confesso pra vocês que eu, na época, não cheguei a ficar encantado pelo filme. E olha que eu gosto muito da obra do Kleber Mendonça Filho. Tem filmes dele que eu gosto mais do que o Bacurau. Mas é um ótimo filme, eu gosto bastante. Até revendo ele agora, eu até. Cara, teve coisas que eu gostei até mais do que da primeira vez que eu vi lá no cinema. Eu tinha revisto ele recentemente também, aliás, um tempo atrás, até com a minha mãe. Minha mãe gostou bastante do filme, isso fez eu ficar pensando como é um filme que tem uma comunicação simples, acessível, e eu acho que isso é um mérito, tá? Mas assim, gente, a gente tem que analisar o seguinte, ou eu vou analisar o seguinte. Esse filme, quando o filme Bacurau ele vai colocando esse olhar externo sobre ele, a gente tem que ver primeiro o seguinte: o filme ele mostra uma comunidade que tem um certo grau de coesão, que talvez de certa maneira a gente possa destacar que seja um tipo de coesão comum em comunidades do interior, comunidades pequenas, aquela coisa de todo mundo se conhece, todo mundo sabe, independente de gostar da pessoa ou não, mas tu sabe quem é a família, tu sabe quem é, onde é que trabalha, aquela coisa toda, né? Então o filme ele mostra essa comunidade que tem um certo grau de coesão, e aí tu tem esse grupo de estrangeiros, de estadunidenses que vêm para fazer uma caçada humana, né? Eles vão ali caçar as pessoas e aí, nessa caçada, a gente vai descobrindo. Agora, se vocês forem prestar atenção, gente, esse olhar sobre o outro, ele também se dá, e eu acho que isso é um aspecto muito interessante do filme, ele se dá também com relação ao espectador. O que eu quero dizer? Se vocês forem lembrar, tem aquele drone que é em formato de disco voador aí, que ele vai passando, né? E aí fica aquela coisa assim, pô, mas o que é isso? Parece ficção científica, o que é? Até que se mostra um drone, porque no começo a gente não sabe o que é. Porque aquele drone apenas olha a cidade de cima, já mostrando esse olhar sobre o outro, né? De cima para baixo. E a gente não sabe no começo do filme o que é. E aí tem uma delas ali que pega o drone na mão e a gente vê que é uma coisa deles. E tem um morador que viu aquilo ali, porque a princípio quando eles olham eles ficam assustados. E um morador muito simples, eles escolhem ali uma figura que tem uma expressão humilde. E aí esse morador fala, olha, é um drone.
Então, quer dizer, a gente olha, pô, o cara tá lá no interior, aquela coisa, uma vida quase rural, mas ele olha, ó, isso aí é um drone. E a gente que tá olhando o filme, a gente acaba se colocando naquela situação de estranheza com, pô, mas o cara tá ali, o cara sabe que é um drone, né? Eu tava em dúvida no começo do filme e tal, enfim. Então ele separa esse olhar sobre o outro também do espectador com relação ao objeto fílmico, ao personagem do filme. E mais do que isso, claro, quando tem aquelas pessoas do sul, não falam onde no sul, até porque pode ser sudeste, porque naquele contexto ali do norte e nordeste, falar sul também pode significar o sudeste. Mas assim, quando tem aquelas pessoas do sul que vão pra lá e aí ficam, né, dizendo que são parecidos com os europeus, porque são brancos e tal, e aí os estrangeiros fustigam eles, não, porque tu é no máximo um mexicano branco. Mexicano branco, tu é um, cara, tu é um latino, velho. Tu é um latino. Então ali tem essa questão. Só que se a gente for de novo analisar esse grupo de estrangeiros que tá no filme, o personagem do Udo Kier, maravilhoso, saudoso Udo Kier, a gente vê que essa hierarquia do olhar sobre o outro tá no grupo deles também. Porque quando ele tá discutindo com outro personagem, que é mais jovem que ele, e por causa da morte de uma criança, o cara fala pro Udo Kier o seguinte, pô, tu é um nazi. Eu nem deveria ter falado essa palavra aqui, mas enfim. E aí ele olha assim, porque eu sou alemão. Mas olha só, eu sou alemão, mas eu moro nos Estados Unidos há mais tempo do que tu tá vivo, então eu sou mais americano do que tu. Claro que é discutível essa conclusão que ele chega, é discutível. Mas vejam que entre eles há também uma certa hierarquização dessa visão sobre o outro. Então assim, gente, uma coisa é tu olhar o outro e de cara perceber que esse outro, instantaneamente perceber que esse outro é diferente de si. Então esse outro pode ser de uma outra nacionalidade, de uma outra etnia, de uma outra cor, de outro costume, de outra cultura. Agora, como que esses aspectos constituem uma natureza individual, no meu ver? Quando a gente vê essas pessoas aqui do sul que vão lá, para eles, olha, vocês têm características diferentes de mim, tanto quanto as pessoas que moram em Bacurau, que estão lá no norte e nordeste, porque até é nordeste, né? Mas é porque, enfim, o filme não situa onde está a cidade, né? Mas é nordeste, né? Bom, isso é uma coisa. Outra coisa seria eu olhar para esse outro e dizer, eu reconheço as suas diferenças e eu reconheço elas como diferenças individuais de um indivíduo que é diferente de mim, mas é um indivíduo que não está abaixo de mim. Como, por exemplo, acontece no filme quando eles vão encontrar o Lunga. O Lunga tá lá com um grupo de companheiros dele, afastados da cidade, são guerreiros, tem brigas com a cidade, tem brigas com a política. E quando eles precisam, é claro que tem uma relação de utilitarismo. Quando eles vão lá chamar o Lunga para voltar à cidade, fica claro que é porque o Lunga sabe usar armas, o Lunga sabe entrar em combate. O Lunga e os companheiros dele ali, eles estão preparados para o combate os moradores da cidade vão precisar deles para enfrentar os estrangeiros. No entanto, a gente percebe que, apesar de serem diferentes, eles no mínimo reconhecem o grupo do Lunga, como sendo pessoas que são diferentes, mas são indivíduos, são pessoas daquela comunidade. Então ali tem uma relação de alteridade. Diferente da relação dos estrangeiros com ele, que é uma relação de desprezo. E isso é algo que eu acho que permeia, né? O filme, e ao mesmo tempo a gente pode dizer, gente, que tem uma relação aí com o olhar do fascismo sobre o outro. Porque uma das características do fascismo é o não reconhecimento do outro enquanto indivíduo. Então isso é uma linha que pega essa questão do fascismo e também a questão do projeto colonial. O fascismo é um projeto colonial, desde da sua origem. Desde a sua origem histórica até hoje. Então, também tem a ver desse olhar do estrangeiro do norte dos Estados do norte do mundo, né? Norte global, odeio essa palavra, mas enfim. Norte global, sul global, enfim, não vou entrar nesse tema aqui. Mas assim, então tu tem esses elementos, né? Ao mesmo tempo, agora eu vou entrar numa questão que eu não gosto no filme. Que, vejam,
Ele é um filme que ele tem, portanto, esse viés de um olhar brasileiro, de um olhar do estrangeiro contra o brasileiro, do sul, né, o olhar do sul, de uma parte do sul pro nordeste, fulanizando. Mas, gente, olha só, o filme tem ali referências estéticas ao Tarantino, tem referências estéticas ao John Carpenter. A escola onde começa a reação popular contra os estrangeiros começa numa escola chamada João Carpinteiro, que é uma referência ao John Carpenter. E a maneira como tu tem os planos, e tem uma cena que é uma referência clara ao Tarantino, que quando aquele casal desnudo, que é até maravilhosa, aquela cena eu acho uma das que eu mais gosto no filme, mas é quando a americana cai, eles vão olhar pra ela naquele contra-plongé, a maneira como ele enquadra ali, tudo faz uma relação com o Tarantino. Então, são coisas assim, cara, tu vai usar uma linguagem estadunidense, do cinema americano pra contar essa história, que é uma história tipicamente brasileira. Isso é uma coisa que eu não gosto muito. Agora, lá depois, quando entra a questão dos cangaceiros, aí tu vai lembrar do cinema novo, quando lá no museu, né, do cangaço, as cabeças cortadas dos cangaceiros, tem até o filme do Glauber Rocha, Cabeças Cortadas, que faz referência a isso também. Então, claro, tem aí uma questão do, pô, tu é Tarantino ou tu é Glauber Rocha? Claro, gente, eu tô aqui entrando numa polêmica, né? Mas isso são coisas que eu não gosto tanto. Mas assim, gente, são temas que são relevantes e que cabem debate. Eu quero dizer pra vocês que quando a gente vai analisar um filme, uma possibilidade muito boa que a gente tem é de fazer essa análise por conteúdo, pegando um tema do filme e esmiuçando. Isso se chama análise fílmica e é algo que eu sempre é, recomendo a historiadores, cientistas sociais quando vão trabalhar com cinema, tá bom, gente? Peço para vocês curtirem esse vídeo, acompanharem a Cinemateca Histórica, a gente se fala. Valeu!